Olá pessoal, bem-vindos à lição 32 do 7º semestre na nossa Universidade do Sucesso. A nossa lição de hoje tem como título Como conseguir que as pessoas o ajudem a ter sucesso. Nosso professor é o Robert Conklin e a frase inicial de nossa lição é: tão logo aprenda este valioso princípio do sucesso e use-o, ficará assombrado com os resultados. Você acabou de aprender na aula passada, 31, o valor e a importância de não criticar os outros. Os indivíduos feridos por suas palavras e atos descuidados, ao trabalharem e conspirarem contra você, contribuirão apenas no sentido de prejudicá-lo e a sua carreira. Então, como conseguir que os outros remem com você e não contra? Como conseguir encaixá-los na sua posição, incentivando e instigando a vitória? Como conseguir que lhe deem o que você quer sem o uso da força, do medo ou da manipulação? A propósito, como conseguir que as pessoas façam alguma coisa? Como todas as outras grandes verdades, a resposta é simples, tão simples, que a sobrepujamos em nossa busca por respostas mais sofisticadas e complexas ao problema de induzir os outros a nos darem o que queremos ou a se moverem em direção ao que desejamos. Robert Conklin é escritor, professor, orador nacionalmente conhecido e presidente do conselho de 2 companhias. Todos os anos, milhares de pessoas beneficiam-se com seus programas de muita motivação. E esta lição de hoje, muito esclarecedora, foi tirada do excelente livro Como Conseguir que as Pessoas Façam Coisas. Pode ser centenas de vezes mais valiosa do que quer que tenha gasto para cursar esta universidade, contando que você domine o conceito e use-o todos os dias. Uma realização bem-sucedida nunca é um desempenho solo, como confessarão os que tentaram esse caminho. Há uma maneira mais fácil e muito melhor de viajar, e até onde irá vai depender até certo ponto de como você levar a sério esta lição. Portanto, dependendo do grau do que der aos outros o que querem, eles darão a você o que quer. Essa afirmação é de Bill Stillwell, do Instituto de Administração da Universidade de Wisconsin, ao resumir a conferência de 2 dias sobre motivação e persuasão. Apanhei um lápis e escrevi essa declaração. Era um desses rasgos de discernimento raros, preciosos e profundos, que podem mudar o curso de uma existência. Gostaria de ter aprendido seu significado anos atrás. Dependendo do grau do que der aos outros o que querem, eles darão a você o que quer. Essa é a chave para persuadir, liderar, motivar, vender, supervisionar, influenciar, guiar os outros, levar as pessoas a fazerem coisas para você. Você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos, gastar milhares de horas em busca dos segredos de como afetar o pensamento e o comportamento dos outros, e descobrirá que tudo vai se resumir nessa única sentença. Dependendo do grau do que der aos outros o que querem, eles darão a você o que quer. Parece incrivelmente simples. Talvez seja se você realmente compreender, mas poucos compreendem, pois há certas implicações da regra que deve saber e aplicar antes que possa fazê-la funcionar para você. Do contrário, o princípio parece funcionar às avessas. As pessoas resistem, agem contra você, fazem coisas que você não quer que façam. Por exemplo, primeiro você deve dar aos outros o que querem, depois eles darão a você as coisas que quer. A maioria de nós desvia-se desse comportamento. Um homem diz a si mesmo: eu daria uma caixa de bombons para minha mulher se ela se mostrasse mais afetuosa. Um chefe acha que um empregado deve receber elogio e reconhecimento depois de empreender um certo esforço adicional. Passarei a ter confiança nos meus filhos quando receberem notas decentes no colégio, diz um pai. Eu poderia ser muito mais amorosa com George se ele não fosse tão frio e mal-humorado, pensa Maud. Um vendedor diz para o gerente: uau, eu ficaria mais excitado do que nunca se concluísse a conta com a Flanex. Essas pessoas têm a fórmula invertida. O homem tem que levar bombons para a mulher primeiro, depois receberá mais afeto. O chefe deve fazer o elogio e mostrar reconhecimento primeiro, para provocar no empregado o desejo de empreender um esforço adicional. O pai tem de demonstrar confiança nos filhos primeiro, depois eles começarão a se sair bem no colégio. Maud tem de ser mais amorosa para George primeiro, depois a indiferença e a rabugice de George desaparecerão. O vendedor deve ficar excitado primeiro e depois as grandes e suculentas vendas acontecerão. É desse modo que a lei funciona. Primeiro você dá aos outros o que eles querem,
Depois eles darão a você o que você quer. Naturalmente, isso requer paciência e mais algumas coisas, como saber o que é que as pessoas querem. Abordaremos isso mais adiante. E saber como dar a eles o que querem. Também falaremos disso depois. E saber o que você quer e o que está disposto a dar a fim de receber. Nós vamos falar sobre isso agora. Porque se quer manipular e se divertir com as pessoas para sua própria satisfação, se você quer inflar o próprio ego adquirindo poder sobre os que são vulneráveis, se está em busca de meios ardilosos para induzir as pessoas a comprarem coisas que não precisam, se sente necessidade de dominar ou subjugar os outros, talvez até sua própria família, e esteja procurando botões psicológicos para apertar para que sempre consiga as coisas do seu jeito, então está perdendo tempo nessa lição. Isso não se trata de receber, trata-se de dar e amar e ter sucesso. Na verdade, é como se tornar imensamente bem-sucedido, pois se você consegue que as coisas sejam feitas por pessoas alegres e em harmonia, ajudando-as a crescerem e tornarem-se mais do que já foram antes, então você tem um dos mais preciosos talentos que alguém pode possuir. O mundo precisa de você. Está aguardando para recompensá-lo regiamente em benefícios materiais e emocionais para dar a você as coisas que você quer. As pessoas, gente, vão em direções contrárias. Como um caminho tão aberto e disponível, por que mais pessoas não o seguem para ir onde desejam ir? Provavelmente é devido a uma bifurcação na estrada. As pessoas dirigem-se para uma das duas direções. Estarão preocupadas apenas com o que querem, ou então com o que os outros querem, um ou outro. Seus desejos ou os dos outros. Muitos estão tão cegos por seus desejos pessoais que pensam muito pouco em preencher as necessidades dos outros. Mary sabe o que quer do marido, mas o que ele quer jamais lhe ocorre. O chefe de turma sabe que ele quer aqueles parafusos apertados quando a estrutura do chassi chegar à linha de montagem. Mas quem está apertando os parafusos? O que ele quer? Os pais sabem como querem que os filhos cresçam, mas demonstram a mesma preocupação pelo que os filhos querem, isto é, emocionalmente? O vendedor tem um forte desejo de vender o fogão, mas está quase receoso de perguntar sobre os desejos do cliente por temer que o produto não corresponda. Paul acha que Jane não o ama do modo como ele quer. Talvez seja porque ele tenha estado cego aos desejos e necessidades dela. O professor quer que o adolescente lerdo, de olhos sonolentos, seja mais ativo. Mas o que quer o jovem e desajeitado broto da humanidade? Tem sido abordada suficiente consideração a respeito? E assim por diante. Todo mundo quer alguma coisa de alguém e fica frustrado quando não está disponível. Sabe o que acontece frequentemente, então? Começam aplicando uma versão invertida da regra. Tentam punir as pessoas exatamente o que elas não querem, num esforço de obterem o que desejam. O ar fica gelado quando Mary não consegue o que quer de Frank. O chefe de turma repreende o encarregado de apertar os parafusos. Os pais ralham, espancam e ameaçam quando os filhos não se ajustam aos moldes. O vendedor fica desesperado e fala sem parar quando parece que o cliente não está entusiasmado. Talvez Jane se manifeste se eu fizer um pouco de ciúmes, pensa Paul. E o professor ameaça, envergonha e castiga na vã tentativa de sacudir a letargia do adolescente. Tudo ao inverso, né? Essa é a história do ser humano numa sociedade altamente individualizada. Divórcios, famílias divididas, reviravolta nos altos cargos, tristezas, carreiras desperdiçadas, sonhos desmoronados, vidas solitárias. Todos obcecados pelos esforços ineficientes para se relacionarem às outras pessoas. Descubra o que os outros querem, depois ajude-os a conseguirem. Esse é o modo de investir na maioria das situações aflitivas. É outro meio de descrever a regra, ou a primeira parte dela, que é, dependendo do grau do que der aos outros o que querem. Novamente, dependendo do grau do que der aos outros o que querem. E aqui ele faz uma sugestão de substituir o verbo desejar por necessitar, que é a segunda parte dessa frase. Durante vários anos vi esse processo funcionar com sucesso. Sou mais dedicado a ele e estou mais entusiasmado agora do que na época em que ouvi falar dele. As alegrias da minha vida pessoal floresceram com o seu uso. Os momentos estéreis e instáveis se solucionaram quando minhas emoções passaram a usar a regra. Eu faria apenas uma mudança na fórmula, substituiria a palavra desejar por necessitar. Desejos e necessidades são substâncias separadas. Desejos são frívolos, inquietantes, extorsivos, muitas vezes forças gananciosas jamais satisfeitas. Satisfaça um desejo e haverá mais dois para substituí-lo.
Mas as necessidades são as tendências mais profundas da existência, significativas, valiosas e não tão caprichosas como os desejos. Vamos ver então alguns exemplos para que a gente troque o desejar por necessitar. As pessoas desejam simpatia e necessitam de empatia. As pessoas desejam riquezas, necessitam de satisfações. As pessoas desejam grandes carros e casas dispendiosas, necessitam de transporte e proteção. As pessoas desejam fama, necessitam de reconhecimento. As pessoas desejam poder, necessitam de apoio e cooperação. As pessoas desejam dominar, necessitam de influência e orientação. As pessoas desejam prestígio, necessitam de respeito. As crianças desejam liberdade e permissão e necessitam de disciplina. As pessoas desejam relacionamentos faz de conta, necessitam de honestidade e autenticidade. As pessoas desejam facilidade e conforto, necessitam de realizações e trabalho. As pessoas desejam adoração, mas necessitam de amor. Então vamos repetir a frase agora com essa modificação. Dependendo do grau do que der aos outros o que querem, eles darão a você o que quer. Vamos pensar nisso. Do que as pessoas realmente necessitam? Do que você e eu realmente necessitamos? Para descobrir, devemos nos tornar mais íntimos. Mas isso nós podemos fazer. Esse é o modo como irá descobrir o que os outros necessitam para que você possa aplicar sua fórmula. Dependendo do grau do que der aos outros o que querem, eles darão a você o que quer. Relacione-se. Abra-se. Retire a máscara e os outros retirarão as deles. Nunca crescemos de fato. Uma grande parte da minha direção emocional foi estabelecida muito cedo na vida. Quanto mais vivo, mais impressionado fico a respeito. Agora que sou adulto amadurecido, parece que devia ter superado minha natureza infantil, mas não superei. Sei agora que não teria superado. Minha infância foi uma luta para receber amizade, aceitação, amor e reconhecimento. Assim como para as galinhas, estabeleceu-se a ordem de ciscar no bando de crianças. Quem era a mais inteligente, a mais divertida, a mais forte, a mais engraçadinha ou a mais popular? Quem corria mais rápido, lançava a pedra mais longe, retinha o fôlego mais tempo ou ganhava a maior parte das bolas de gude. Certamente eu não cheguei ao topo, mas a grande massa das crianças estava lá comigo reagindo como eu. Naquela idade ninguém fala dos sentimentos de impropriedade ou de inferioridade. Assim, às vezes, parecia que eu estava sozinho, separado do mundo inteiro. Da mesma forma que golpear um músculo já entumecido, a crítica, a rejeição, o fracasso ou a censura intensificavam essa convicção. Não deixaria que isso fosse descoberto porque parecia vergonhoso, um sinal de fraqueza. Prova, talvez, de que eu não merecia estar no topo. Agarrava-me ternamente a qualquer indicação de amor ou reconhecimento. Como o comentário de Jane Murphy, minha professora de inglês do 8º ano, que me sugeriu escrever. Você é um pouco parecido com Abraham Lincoln, disse ela. Diz muito e poucas palavras. Um pouco mais tarde, ela revelou que sabia que eu era um dos meninos que havia batido na porta do banheiro da casa dela no Dia das Bruxas. Que pessoa magnífica! Foi a única professora em todo o meu período de 16 anos de estudo que disse alguma coisa boa sobre as minhas habilidades acadêmicas. Não é de admirar que às vezes eu tivesse complexo por ser um pouco relutante e calado e, sem dúvida, muito comum intelectualmente. Acho que a glande jamais deixa de necessitar de terra, de umidade de ar, mesmo depois de árvore feita. Da mesma forma, aqui estou eu adulto e descubro que mudei pouquíssimo em minhas necessidades desde aqueles dias de outrora. Eu ainda busco reconhecimento e aceitação. Eu ainda vicejo com elogios e desmorono com as críticas e rejeição. Às vezes, ainda sinto a solidão, não quando estou sozinho ou com alguém que conheço bem, mas quando estou cercado de estranhos. Há ocasiões em que me sinto forte, mas eu sinto um forte desejo de ser amado. Não quero dizer amor físico, embora seja importante. Refiro-me à comunicação do amor espiritual. Esses curtos períodos de desejo geralmente surgem depois de ter estado seriamente envolvido com pessoas por longos espaços de tempo. É quase como querer um recesso, uma pausa para o café, um instante de rendição ao processo de viver. Preciso saber se todo esforço, toda tentativa de ser amado obtém algum resultado. Preciso ir para alguém que se interesse por mim e estar apenas na presença dessa pessoa, calma e passivamente, e ficar satisfeito com a sensação de ser amado. Portanto, descobri que a maioria das coisas que quero da vida devo obter das pessoas.
Simplificaria a vida ser capaz de dizer que não necessito dos outros, que posso existir apenas com o meu Deus, meu trabalho, correndo pela manhã, remando em meu barco entre a baía, olhando para os picos das montanhas ou apenas sozinho. Gosto profunda e pacificamente das coisas, mas minha vida seria vazia se isso tudo fosse o que eu tivesse. Quero falar com alguém a respeito das minhas experiências. Preciso repartir-me com as pessoas. Ainda tenho muito que realizar na vida. Isso exige o auxílio dos outros. Necessito que as pessoas me notem, me deem coragem, me aceitem, me elogiem, se interessem por mim. Talvez você diga, mas você tem tudo isso, eu não sabia? E eu responderia, tenho sim, sei disso, lógico. Você tem estado por aqui há muito tempo, portanto sei que é meu amigo. Você casou comigo, trabalha comigo, põe gasolina no meu carro, joga golfe comigo, portanto, sei que deve ser meu amigo. Mas não conheço isso emocionalmente, a menos que você me comunique e eu sinta. Se me ama, toque em mim. Se gosta de estar comigo, sorria para mim. Se sente minha falta, escreva-me. Então meus sentimentos, bem como minha mente, conhecerão nosso amor e amizade. Você estará me ajudando, pois a energia da minha vida é a minha emoção. Essa é a substância que me estimula a realizar, escrever, trabalhar, progredir e me tornar mais do que eu era ontem. E quando você faz isso para mim, então fico parecendo um pouco como um cachorrinho. Afague-me, mostre-me afeição e eu sacudirei meu rabinho, saltarei, seguirei você por toda parte e farei as coisas que você pedir. Mas seus afagos e afeição devem ser verdadeiros, pois como cachorrinho eu posso confirmar. Se a sua atenção for um meio falso para me manipular, eu descobrirei e resistirei a você. Será que nós somos semelhantes? Não é fácil para mim revelar-me desse jeito. Você e eu somos semelhantes neste particular. Ocultamos do mundo nosso eu verdadeiro, mantemos ocultas as nossas inseguranças, dúvidas, fraquezas e necessidades. Talvez estejamos dizendo, não quero que você me dê o que necessito só porque tenho procurado. Não quero sua piedade e caridade, eu quero seu amor e respeito. Assim, escondemos nossos desejos mais profundos, nos assegurando de que merecemos o que esperamos dos outros. Talvez isso seja certo. De qualquer maneira, esse é o modo como a coisa é. Então, por que me aborreço sofrendo esse processo artificial? Porque não acredito que você seja muito diferente de mim. Podemos ter percorrido trilhas separadas para chegar a este caminho. Talvez nossas temperaturas emocionais variem, mas quase a superfície, na verdade, somos muito semelhantes. Ansiamos ser necessários, queridos e amados. Queremos ser importantes para alguém. Necessitamos de apreciação, satisfação, reconhecimento, aceitação, realização e toda uma gama de outras coisas que procuramos alcançar de dentro para fora. A maioria das pessoas é como você e eu. Lembre-se, dependendo do grau do que der aos outros o que necessitam, darão a você o que você necessita. O que os outros necessitam? Olhe bem dentro de si mesmo e encontrará o que existe nos outros. O que você necessita, eles necessitam. O que está mais perto do seu coração emocionalmente também está perto do coração deles. Você é seu próprio barômetro, seu aparelho de medir o que necessita dar para receber o que necessita da vida. Você colhe o que semeia. Agora você tem a chave para conseguir que as pessoas façam as coisas para você. É simples, não é? É como devia ser. Faz lembrar o curso natural da vida. Você nasceu num mar de vidas, existe em harmonia com todos os outros. Geralmente faz melhor as coisas quando as faz com os outros em cooperação, confiança mútua, alegria e satisfação. Os princípios são tão fáceis que uma criança pode empregá-los. Independentemente da sua personalidade, você tem a capacidade de dar-se bem com as pessoas, mas só se dando e se dividindo. Isso faz lembrar certo homem numa região montanhosa desolada que trabalhava 6 dias da semana e pregava no 7º. Celebrava os serviços religiosos numa pequena congregação rural cravada no alto das colinas. A única compensação monetária que recebia vinha da coleta matutina. Certo domingo, sua filha de 6 anos acompanhou-o aos serviços. Ao lado da porta, dentro da igrejinha, havia uma mesa e sobre ela a cesta da coleta. Ao entrarem, a filha viu o pai colocar $0,5 na cesta de vime antes da chegada dos fiéis. Quando os serviços terminaram e o último membro da congregação já havia partido, o pastor e a filha aprontaram-se para ir embora. Ao chegarem na porta, ambos olharam ansiosos para a cesta de coleta e descobriram que a única receita, entre aspas, era o $0,5 que haviam doado.
Depois de um curto silêncio, naquela inocência infantil, a menina disse: Sabe, papai, se o Senhor tivesse posto mais, teria recebido mais. Quanto mais nós dermos ao próximo, mais nós receberemos daquilo que queremos. Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.